Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, vamos iniciar agora um período de resolução de exercícios. Então, na aula de hoje nós vamos resolver aí os exercícios e vamos comentar também do dia 1º de junho de 2020, tá ok? Então, pega lá o exercício, tá postado esse exercício lá na plataforma, no dia 1º de 6 de 2020, tá ok? Então vamos aí à primeira questão. Analise as assertivas abaixo referente à Caxemira. A Caxemira, para aqueles que não assistiram às videoaulas, a Caxemira é uma região disputada pela Índia e pelo Paquistão, e que há um litígio lá entre eles muito grande, tá ok? Fica lá na região entre esses dois países, uma região de fronteira, e que tem provocado muito desgaste, inclusive ocasionando até intervenção internacional. Tá? A Caxemira, primeiro aí, é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão, em virtude de localizarem-se nessa área as nascentes dos rios Hindu e Ganges, além de outras razões. Número 2. Índia e Paquistão travam 3 guerras desde a independência da Inglaterra, em 1947, e 2 delas foram por disputas da Caxemira. Terceira, a Índia controla 40% da Caxemira, o Paquistão 1/3 e a China o resto. E a quarta e última alternativa aí, os muçulmanos são maioria na região e há 12 anos eles comemoram a luta pelo separatismo, num conflito que já matou mais de 33 mil pessoas. O Paquistão propõe um plebiscito para definir o futuro da área. A Índia refere-se à mediação. A Índia prefere a mediação internacional. Então, como eu já disse, pessoal, é uma área de litígio que tem até intervenção internacional em dado momento. Isso já foi parar na ONU. A Inglaterra, que foi quem colonizou a Índia lá, já entrou, já tentou resolver, mas é uma situação muito complicada. E aí a alternativa correta é a letra A. Todas essas afirmações aí, elas estão corretas, tá? É por conta das nascentes do rio Indo e do Ganges que nasce nessa região, então é uma região muito próspera, uma região fértil, uma região de vital importância por conta da água e desses grandes rios. Já travaram guerras aí pós-independência por conta disso, então é uma situação, na verdade essa aí é uma região que nós chamamos de um barril de pólvora, tá? E aí a segunda questão, pessoal, dentre os principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, um deles se caracteriza pela luta pela a criação de um Estado nacional, que abriga aquela que não é maior, que abriga aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. O texto em cima se refere a quem? Aos curdos, que lutam pela criação do Kurdistão, os turcos, que tiveram seu território perdido desde a dissolução do Império Turco Otomano, será? Aos povos da Mesopotâmia, que lutam em uma guerra civil sem trégua pela criação do seu território, aos povos bascos, que liderados pelo grupo terrorista ETA, buscam a independência do seu território, aos palestinos, que até hoje não possuem seu território reconhecido pela comunidade internacional. Bem, pessoal, essa resposta aí é
a letra A, os curdos, que lutam pela criação do Kurdistão, certo? Os turcos tiveram seu território perdido pela dissolução do Império Otomano, mas não tem nada a ver com o texto. Observe que tem um texto lá em cima, os principais conflitos em paz étnico-territoriais na região do Oriente Médio, certo? Um deles caracteriza pela luta da criação de um Estado nacional. O Kurdistão é a maior nação, a população curda é a maior população sem pátria, não tem um país, certo? Então eles lutam pela criação e o reconhecimento de um país, assim como ocorreu com Israel. A terceira questão aí nós temos, com extensão territorial de 8.514.876 km², o território brasileiro corresponde a 48% do subcontinente sul-americano. Sua grande dimensão e localização proporcionam fronteiras com quase todos os países da América do Sul. Marque a alternativa que indica as duas únicas nações sul-americanas que não fazem fronteira com o Brasil. Aí nós temos dois desses países não fazem fronteira. Lembrando que o Brasil corresponde aí a quase metade da América do Sul, né? Então, nessa porção aí, nós vamos ter aí uma grande área fronteiriça. O país com maior área de fronteira com o Brasil é a Bolívia. E a menor área de fronteira do Brasil é com a Guiana. Mas os países que não fazem fronteira é o Equador e o Chile. Certo? O Chile está lá atrás da Cordilheira dos Andes e o Equador está lá entre a Colômbia e o Peru. Então não faz fronteira com o Brasil. São esses os dois únicos países. A quarta questão aí, vamos lá, sobre as características territoriais do Brasil. É correto afirmar que, com a extensão territorial de 8.514.876 km², o Brasil é o maior país da América do Sul? É o maior país da América do Sul, sim, é quase metade da América do Sul. O território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Observe que nessa questão aí, pessoal, nós temos mais de uma alternativa. Que ele diz lá, sobre as características territoriais do Brasil, é correto afirmar que. Então, a primeira questão, ela é verdadeira. E nós vamos ter aí também a letra C. A letra B é falsa, o Brasil é só banhado pelo Oceano Atlântico, Pacífico não. E a letra C, o Brasil está regionalizado em 5 grandes complexos regionais, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, certo? E a letra D, a grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todos os países da América do Sul. Não, está errado. Tem 2 que o Brasil não faz, tá ok? Então, alternativas corretas, letra A e letra C. A quinta questão, nós vamos ver aí sobre as projeções cartográficas. É correto afirmar que são meios de se representar o espaço terrestre, correto? É um meio de se representar o espaço terrestre, havendo uma possibilidade ainda não encontrada de não realizar distorções da forma ou das áreas. Então, a priori aí, são meios de representar o espaço terrestre, havendo uma possibilidade ainda não encontrada de não realizar distorções. Não, está errado. Realiza sim distorções. A cartografia ela não é 100% fidedigna ao espaço real. Então, há distorções sim. Na letra B, são formas de representar a Terra em uma superfície de iguais características externas, formas, tamanho e área. Não, não é. Então, as formas elas têm alteração, elas não são
elas sofrem mutação, por exemplo, as áreas do intertropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, são as áreas que vai ter uma resolução melhor. Nessa região aí, nós vamos ser mais fiéis às representações, às dimensões, mas quando nós chegamos mais aos polos, quanto mais se aproxima dos polos, mais distorções passam a ter, certo? Divide-se em apenas projeções planas e polares? Não. A letra C. São formas de representar a Terra que é esférica em um plano. Por conta disso, sempre haverá distorções? Será? E a letra E. Graças a distorções não podemos ser utilizados para representar a superfície dos continentes da Terra, apenas oceanos? Não, está errada. Alternativa correta, letra C. São formas de representar a Terra, que é esférica, em um plano, de forma plana. Por conta disso, sempre haverá distorções. Você pegar algo esférico e colocar de forma plana, sempre terá distorções. E a sexta questão aí, nós temos a trilhinha aí, Calvin e o tigre Haroldo usam um globo terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, nos Estados Unidos, para o território de Yukon, no extremo norte do Canadá. Esse território de Yukon é um território esquimó, lá no norte do Canadá. Considerando as áreas de origem e destino da viagem pretendida, nota-se que o tigre comete um erro de interpretação no último quadrinho. Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo terrestre é elaborado com base no seguinte elemento da linguagem cartográfica. Qual foi o erro que Haroldo cometeu? A escala pequena, projeção azimutal, técnicas de anamorfose, convecção equidistante ou projeção cônica? Ele está olhando um globo, então não é projeção cônica. Se ele está olhando um cone, ele vai ter ali uma projeção provavelmente de Mercator com suas linhas equidistantes. Então, a letra E está errada. E a letra D também, as convenções equidistantes. Não, está errada. Técnica de anamorfose. A anamorfose é uma técnica que é usada para demonstrar fenômenos. Por exemplo, vamos supor que nós vamos estudar um fenômeno aqui em São Cristóvão, como por exemplo a população negra. Então, os locais em que tiver uma população negra grande, aquele mapa ele vai estar, vamos dizer, inchado. E aonde tiver uma população que a população negra for menor, vai estar menos inchado, ele vai chegar a se afinar, ficar afilado. Então, é uma técnica que ela vai deformar o mapa para demonstrar que tem muito ou que tem pouco, né? Se está inchado é porque tem muito, se está afilado é porque tem pouco, para demonstrar o fenômeno. Então, não é isso aí. Isso aí é usado em mapas temáticos específicos. Projeção azimutal? Não. Projeção azimutal é quando há projeção de um determinado local específico, seja o polo, seja o centro. Você pega só aquela área. Se ele está olhando ali no globo, então não. O erro que Haroldo cometeu aí foi ignorar a escala. Ele não se atentou para a escala. Quando ele viu lá o território de Yukon, que é um território enorme lá no norte do Canadá, certamente ele viu com uma escala grande e ele imaginou que o território fosse pequeno. Então, a letra alternativa correta é a letra A, escala pequena, tá? Então, pessoal, a sétima questão aí nós temos a projeção cartográfica é a representação de uma superfície esférica, a Terra,
em um plano de forma plana, o mapa, né, no caso o planisfério. Por isso, todas as projeções apresentam deformações, devendo o geógrafo escolher o tipo de projeção que melhor atenda aos objetivos do mapa. Sobre essa temática são feitas as seguintes afirmações. Na eurocêntrica, projeção de mercado, quando ele vai falar eurocêntrica projeção de mercado, ele está se referindo àquela projeção que foi criada por Mercator lá no século XVI. Os paralelos e os meridianos foram ângulos retos, constituiu ângulos retos, o que permitiu traçar rotas de navegação em linhas retas que auxiliam os grandes descobridores a incorporar novas terras. Nesse período aí, nessa projeção de Mercator, Mercator ele passa a ter uma importância muito grande na cartografia, porque ele vai auxiliar justamente as grandes potências na época, navais, a se localizarem nos oceanos. Ele vai começar com essas linhas imaginárias aí traçando paralelamente, perpendicularmente, que depois vêm a ser chamadas de meridianos e paralelos, né? E ele vai valorizar, supervalorizar, vamos assim dizer, as terras do norte, né? Do norte, principalmente as terras que eram conquistadas ou dos conquistadores, certo? A segunda aí, a afirmação vai dizer: a projeção de Petris reproduz bem o tamanho e o formato das áreas situadas na zona intertropical, porém exagera na representação dos continentes situados nas zonas temperadas e polares. A projeção de Petris, ela já vai ser datada aí já do século XX, né? Agora no final do século XX, 1973, é quando ele vai ter essa projeção aí criada, e ele vai reproduzir o tamanho e o formato das áreas situadas na zona intertropical. Ele vai fazer justamente um contraponto com o Mercator. Mercator, essa área intertropical, ele encolhia, e agora Petris ele vai trazer o tamanho aproximado, o tamanho normal aproximado a essas regiões aí, certo? E o formato das áreas ele vai trazer mais ou menos se aproximando do real. Porém, ele vai exagerar na representação dos continentes situados nas zonas temperadas e polares? Não, ele não vai exagerar. Ele vai inclusive encolher as representações dos continentes situados nas zonas temperadas e polares. É o que nós vimos lá na aula sobre a ilha da Groenlândia, que é menor que o Brasil, mas que Mercator trazia como sendo maior, e aí Petris ele vai colocar no seu tamanho normal, certo? Aí a terceira afirmação ele vai dizer: tanto a projeção de Mercator quanto a projeção de Petris são projeções cilíndricas, ou seja, caracterizando-se por apresentarem os paralelos e os meridianos retos e perpendiculares entre si. Nisso aí, os dois serão semelhantes. Nisso aí, os dois irão concordar com essa apresentação dos paralelos e meridianos perpendiculares de forma reta, cruzando-se entre si, formando assim um encontro dessas duas coordenadas, certo? Então, nós vamos ver aí, pessoal, quais estão corretas, né? Como nós já vimos aí, corretas, nós vamos ter a 1 e a 3. Então, a resposta correta é a letra D, tá ok? Então, devemos sempre lembrar a projeção de Mercator e a projeção de Petris, olhando pelo lado da ideologia nos mapas. O que Petris defendia, certo? E o que Mercator defendia. Digamos que Petris ele meio que não defendia, ele rompia, né? Ele rompia com toda aquela estrutura ideológica que Mercator
construiu aí ao longo de séculos, né? Ele vem lá desde o século XVI, embora ele morresse, mas a sua projeção permaneceu sendo usada aí, permanece sendo usada até os dias de hoje, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.